Estão reabertos os trabalhos da nossa sessão ordinária. Segundo item da nossa ordem do dia, o projeto de lei complementar de número 880, de autoria do novo vereador Zé Carlos Ferreira Dias, que altera o Código Tributário para prever isenção de 50% do IPTU no caso de manutenção no imóvel de formação vegetal de interesse de preservação. Está em discussão o projeto de lei complementar. Com a palavra o vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, projeto de lei complementar número 880, de autoria deste vereador, que altera o Código Tributário para prever isenção de 50% do IPTU no caso de manutenção no imóvel de formação vegetal de interesse de preservação. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei que realmente está aqui na casa e agora veio para a votação. Eu quero ler um pouco da justificativa, que existem no município diversas áreas verdes situadas em zonas urbanas, que atualmente são tributadas de acordo com a planta de valores imobiliários. Com a evolução da legislação ambiental, a utilização dessas áreas está sendo cada vez mais restrita. Portanto, não sendo justo que os imóveis com tais características sejam tributados da mesma forma para os demais imóveis urbanos. Para fins de valor comercial, a área verde tem seu valor prejudicado devido às restrições de uso impostas pela legislação ambiental, ficando os seus proprietários com dificuldades para a utilização e comercialização e, no entanto, têm de pagar o IPTU com a mesma base de cálculos dos demais imóveis. Neste sentido, esta iniciativa vem para fazer justiça fiscal aos proprietários e, principalmente, incentivar a preservação das citadas áreas, que, em muitos casos, têm sido desmatadas clandestinamente por falta de incentivo e controle dos órgãos ambientais. O que o presente proposta visa corrigir com o cadastro de área incentivo fiscal e apropriados. Senhor presidente, é um projeto que realmente está aí o exemplo de muitas calçadas que nós vemos pelas cidades. Hoje, nós temos muitas árvores de pouco mais de 50 anos na nossa cidade. Então, portanto, precisamos fazer alguma coisa para que nós possamos manter o verde e plantar muito mais dentro da nossa cidade. Muitas vezes, nós analisarmos a situação de ruas ou avenidas, talvez não tenha uma árvore. Então, portanto, esse projeto faz parte também. Eu peço aos senhores vereadores que analisam e votam com as suas consciências para que nós possamos aprovar um projeto de lei, incentivar a população, fazer o melhor daquilo que é de uso todos os dias, principalmente para que nossos lares também tenham um conforto junto com nossos familiares. Então, portanto, senhor presidente, essas são as palavras do vereador Zé Dias referente ao projeto de lei discutido nesta manhã. Muito bem, vereador Zé Dias. Continua a discussão, projeto de lei complementar de número 880. Com a palavra o vereador Nivaldo Ramos de Freitas. Enquanto o vereador Nivaldo Ramos de Freitas se prepara para falar, essa presidência vai fazer o último convite aos senhores vereadores e a quem está nos assistindo e nos vê à noite na televisão, na rádio, escuta na rádio, nos assiste agora na televisão e na internet. É a terceira audiência pública que nós teremos no dia 29 de março de 2012, na quinta-feira da semana que vem. E a pauta convites, ela tem dois projetos de lei. O projeto de lei de número 10.768,
de autoria dos vereadores Leandro Palmarini e Silvermani, que altera a lei de zoneamento e ocupação do solo para prever pavimentação das vias públicas com asfalto ecológico. E o projeto de lei de número 10.378, de autoria do vereador Leandro Palmarini, que veda abandono de animal e revoga dispositivo correlato da lei 2.814 de 85. Portanto, senhores, semana que vem, terça, quarta e quinta, audiência pública a partir das 19 horas nesta casa. Com a palavra, o vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar Vossa Excelência, em nome de Vossa Excelência, todos os vereadores, todos que estão aqui hoje no plenário, nos acompanhando. O projeto do vereador José Dias prevê desconto de até 50% no IPTU dos imóveis que mantenham formação vegetal de interesse de preservação. Precisamos preservar de mecanismos que viabilizem, que incentivem, né, a preservação do verde, do meio ambiente. Para que o desconto seja concedido, o proprietário do imóvel deve apresentar planta, indicando, enfim, mostrando lá a comprovação da sua contrapartida desta preservação. O percentual da isenção será fixado de acordo com os critérios estabelecidos pelo regulamento. Em sua justificativa, o vereador José Dias informa que, em muitos casos, para fins de valor comercial, a área verde tem o seu valor prejudicado devido às restrições impostas pela legislação ambiental, justificando a redução do valor do IPTU. Na verdade, o objetivo principal é incentivar o proprietário a preservar a formação vegetal de seu imóvel. E o projeto teve aí a sua apreciação pelas comissões, embora tenha sido considerado legal, porque, infelizmente, ele não mostra, né, onde que está aí a dotação orçamentária, né, nesta, vamos dizer, entre aspas, essa renúncia de receita. Mas é válida a ideia, é justa. Muitos vazios urbanos, ou até mesmo na periferia, mas que já são urbanizados. E não tem área construída, e está lá preservando. E o IPTU, às vezes, inviabiliza até a manutenção desses vazios urbanos para uma especulação imobiliária futura aí, de um crescimento que já vem sendo difícil de regrar. Eu, mesmo com essas condições do projeto, vou votar favorável, porque toda a ideia que ela visa a preservação do meio ambiente, ela é válida. Portanto, eu parabenizo o vereador José Dias e pode contar com o voto deste vereador. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, vereador Val. Continua a discussão, projeto de lei complementar de número 880. Em votação. Com 10 vereadores votando sim, 5 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei complementar de número 880. Próximo item da nossa ordem do dia, o projeto de lei complementar de número 899, de autoria do vereador Nivaldo Ramos de Freitas, que altera o Código de Obras e Edificações para prever sinalização nas portas de vidros e vitrinas. Para fazer uso da palavra, o autor, o vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Senhor presidente, nobres pares, mais um projeto que parece ser bem simples, e de fato é, mas que ele gera segurança. Esse projeto, ele prevê que em portas de vidro, translúcido ou transparente, vitrines, como já foi lido, haja sinalização. De acordo com a instrução dos bombeiros, essas instruções técnicas é do Corpo de Bombeiros de São Paulo. O projeto fixa as condições dos sistemas de sinalização de emergência em edificações e área de risco. A sinalização de emergência tem como finalidade reduzir o risco de acidentes
alertando para riscos existentes. A sinalização de obstáculos é uma forma de sinalizar e complementar e que indique a existência de obstáculos. Sinalização de fundamental importância, especialmente em caso de incêndio, pois facilita a rota de fuga. Também é útil à população, especialmente aos idosos e também às crianças. É comum a gente ver criança brincando e de repente, porque o vidro hoje ele embeleza a construção, é bonito mesmo, é aquela época da madeira e tal, mas o vidro realmente ele traz uma estética bonita, um design diferenciado. E eu tenho observado, e muitas pessoas também têm visto, isso é comum, uma criança correndo, vem, senta a testa no vidro. Idosos, até mesmo nós, eu mesmo já bati algumas vezes. E isso é algo que não fica caro, para que haja esta sinalização nessas divisórias, dessas portas de vidro, pois é barato, colantes, então não vai encarecer a construção. Então é algo que é simples, mas pode salvar vidas, em uma ocorrência como incêndio e tantos, é uma rota de uma saída de emergência, né, e que livra muitos acidentes, né. Então, é um projeto que apresentamos e ele é legal, é constitucional, não tem vício de ilegalidade, e dessa forma eu apresento e peço aos nobres pares que nos ajude aprovando mais este projeto. É um mecanismo de segurança simples, mas viável. Obrigado, senhor presidente, são essas as palavras do vereador Val. Continua em discussão, projeto de lei complementar de número 899, com a palavra o vereador José Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente, projeto de lei complementar número 899, de autoria do nobre companheiro Inivaldo Ramos de Freitas, o Val, que altera o Código de Obras e Edificações para prever sinalização das portas de vidros e vitrinas. Nós temos aqui também, pela Comissão de Justiça e Redação, desta forma, subscrevemos a justificativa das folhas 4, concluímos votando favorável à tramitação do projeto. Portanto, nós temos aqui também a Comissão de Obras e Serviços Públicos, né? Na comissão, a relatora Ana Vicentina Tonelli também, votando favorável ao projeto. Isso é muito importante para que nós possamos verificarmos o valor de um projeto que realmente, até pelo autor, projeto que ele falou simples, mas de grande importância à nossa sociedade. E aqui está a sinalização complementar. A sinalização complementar é um conjunto de sinalização composto por faixas e cor ou mensagens complementares. A sinalização básica, porém, das quais esta última não é independente. A sinalização complementar tem a finalidade de complementar através de um conjunto de faixas, cor, símbolo ou mensagem escritas a sinalização básica nas seguintes situações. A indicação, a gente sabe que é importante, nós temos aqui a implantação da sinalização básica, que em diversos tipos de sinalização de emergências devem ser implantados em função de características específicas de uso, os dos riscos, bem como a função de necessidade básica para a garantia e da segurança contra incêndio e pânico ou edificação. Então, nós sabemos que dentro desse projeto de lei, nós temos aqui vários itens dizendo o que é, o que forma tudo isso daqui que foi elaborado referente ao projeto de lei do nobre companheiro Val e sua assessoria. É um projeto simples, mas um projeto que visa a segurança da população jundiaense. Então, portanto, senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador José Dias e com certeza votarei favorável ao projeto do nobre companheiro. Continua em discussão o projeto de lei complementar de número 899. Em votação.
vereadores votando sim, 3 vereadores ausentes. Essa presidência, que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei complementar de número 899. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador Nivaldo Gomes de Freitas. Apenas agradecer os nobres pares pela aprovação do projeto. Muito obrigado. Muito bem. Próximo item da nossa ordem do dia é o projeto de lei de número 10.348, de autoria do vereador Leandro Palmarini, que institui o programa SUS Animal de atendimento clínico e castração gratuitos de animais domésticos nas condições que especifica. Essa presidência recebe o requerimento de número 863, de autoria do vereador Leandro, de adiamento para a sessão do dia 4 de dezembro de 2012. Está em discussão o requerimento de adiamento. A palavra será dada ao vereador Leandro Palmarini. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras e público que nos acompanha. Projeto de lei de minha autoria que institui o SUS Animal no município, de atendimento clínico e castração gratuitos de animais domésticos nas condições que especifica. Senhor presidente, estamos adiando mais uma vez o projeto, uma vez que esta semana tivemos uma reunião com a secretária de saúde, doutora Tânia Pupo, e a mesma certificou que este ano existe uma verba no orçamento da Secretaria de Saúde, no montante de R$100 mil, para que o município, para que a prefeitura desenvolva castrações gratuitas no município. Ou seja, está consignado no orçamento uma verba para que essa ação seja realizada pela prefeitura nos locais onde mais se necessita, nos bairros principalmente, onde temos o maior número de animais abandonados e uma população mais carente. Como todos sabem, a castração é um dos pilares fundamentais para diminuirmos o número de animais abandonados. E a questão animal, além de bem-estar animal, é uma questão de saúde pública. Então, a ideia do projeto de lei, sabemos da ilegalidade, até porque é uma competência, estamos atribuindo uma competência ao município, porém, esse projeto de lei é uma forma de negociarmos, de conseguirmos junto à Secretaria de Saúde que realmente desenvolva esses mutirões de castração no município através de uma ação permanente, não uma ação esporádica, uma ação que em todos os meses seriam realizadas as castrações. Também temos informação que está sendo construído o centro cirúrgico na Coordenadoria de Saúde e Bem-Estar Animal, para que essas castrações sejam realizadas e também as castrações em colégios ou em próprios municipais, nos bairros em que realmente há necessidade desses mutirões. Portanto, estou pedindo adiamento para o final deste ano, considerando que, uma vez implantado pelo próprio município esses mutirões, retiraremos o projeto, uma vez que o município terá cumprido o seu papel no tocante à questão animal. Portanto, estou pedindo o adiamento desse projeto para mais o final desse exercício. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Continua a discussão, requerimento de adiamento em votação. Com 13 vereadores votando sim, 2 vereadores ausentes, essa presidência, que regimentalmente não vota, está adiada a discussão do projeto de lei de número 10.348. Próximo item da nossa ordem do dia é o projeto de lei de número 10.810, de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias, que institui a campanha de convivência pacífica no trânsito, paz no trânsito. Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra o seu autor, o vereador José Carlos Ferreira Dias. E atém, nobre vereador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente nesta manhã, projeto de lei 10.810, de autoria deste vereador, que institui a campanha de convivência pacífica no trânsito, paz no trânsito. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei
quero falar aqui um pouquinho antes, que nós temos aqui, através do relator, presidente da Comissão de Justiça e Redação, nosso nobre companheiro vereador Fernando Bardi. Com essas ponderações, julgamos justificada a tramitação do presente projeto de lei e, assim, o exposto, voltamos favorável à ideia nela defendida. Eu agradeço por esta oportunidade e quero aqui dizer que tem a emenda 1 ao projeto 10.810, que altera os dispositivos. E aqui está, no artigo 1, esses dispositivos leiam como segue, parágrafo único. A campanha será realizada pela sociedade organizada e tem como objetivo reduzir o número de mortes no trânsito através dos seguintes meios: palestras feitas por voluntários em estabelecimentos privados. Então, a emenda ajusta o projeto aos moldes do projeto 10.501/9, considerando legal pela consultoria jurídica e convertido na lei 7.775/2010. Então, senhor presidente, senhores vereadores, acho que é um projeto que realmente ele é simples, como diz sempre o nobre companheiro Enivaldo Ramos de Freitas, o nobre companheiro e presidente desta casa, né? O projeto de lei vem com a sua simplicidade, mas eu acredito que será de grande importância, porque hoje o trânsito em nossa cidade, e nosso estado e nosso país é complicado, meu nobre companheiro, que está atenção, muito atento nas palavras do vereador Zé Dias, o nobre companheiro vereador Paulo Sérgio Martins. A campanha educativa aqui proposta visa apontar a gentileza e a cordialidade, pode evitar os acidentes e lembrar a necessidade de dirigir com prudência e reduzir o número de mortos e feridos no trânsito. Sabemos que o trânsito é uma das atividades que mais matam no mundo e as vias públicas transformam-se em verdadeiro campo de guerra. O brasileiro precisa ser mais cortês e dirigir. Afinal, é preciso também no trânsito ser respeitoso à lei e ter comportamento educado, cordial e amigo solidário. Valores da vida cotidiana. Daí o lema da campanha proposta, paz no trânsito. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias, contando com os votos dos nobres companheiros, que realmente a maioria dos nobres companheiros, atento na palavra do vereador Zé Dias, é uma honra para nós, né, vereador? Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias nesta manhã. Muito bem, continua em discussão o projeto de lei número 10.810, 2011, de autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias. Em votação. Com 10 vereadores votando pela aprovação, 1 vereador pela abstenção, 5 vereadores ausentes, essa presidência que não vota, o projeto está aprovado. Questão de ordem, senhor presidente. Antes da questão de ordem do vereador Zé Dias, vamos votar a emenda do projeto de número 1. Em votação. Exato. Tem razão, pastor.
Com 9 vereadores votando pela aprovação da emenda, um vereador pela abstenção, 5 vereadores ausentes e esta presidência que não vota, a emenda está aprovada. Sexto item. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem do vereador José Dias. Senhor presidente, eu quero aqui agradecer os nobres pares pela aprovação dos projetos, principalmente esse projeto que nós votamos agora nesse instante, e digo para o senhor presidente, esse projeto de lei não gera custo para o executivo. Então, portanto, eu acredito que é um trabalho que realmente vai ser feito mesmo pela comunidade, pela população, e é um projeto importante para que nós sabemos de tudo que ocorre no dia a dia referente ao trânsito em nossa cidade, em nosso país, nosso estado. Obrigado, presidente. Muito bem, vereador Zé Dias. Passemos agora à apreciação do item de número 6 de nossa pauta, projeto de lei número 10.843 de 2011, de autoria do vereador Paulo Sérgio Martins, que inclui no calendário municipal de eventos o dia de... E agora, como é que... Demolei, dia 18 de março. Com a palavra o autor do projeto, doutor Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, trata-se do projeto de lei 10.843, de minha autoria, que inclui no calendário municipal de eventos o dia do Demolei. Um breve histórico: Jacques Demolei foi grão-mestre dos Cavaleiros Templários, condenado pelo rei Filipe da França pelo Papa à morte por não denunciar companheiros e localização de bens da ordem. Em suma, parece um histórico um pouco esquisito para a nossa cidade, porém visa a dar à Ordem Demolei, que existe aqui em Jundiaí, no Brasil e no mundo, que são jovens de 12 a 21 anos, que têm um grande serviço social, tal como aqui em Jundiaí, campanha de doação de medula óssea, que favoreceu muito o Grendac, né? Acho que foi uma campanha muito importante. O MEC Dia Feliz sempre ajudam todos os anos, e o domingo último, o Arrastão da Solidariedade. Então, a instituição no calendário público municipal do Dia do Demolei, ele visa a instigar e a parabenizar e a dar visibilidade a esses jovens. O Dia do Demolei é comemorado no dia 18 de março. O Demolei, Jacques Demolei, como foi falado, pertencia aos Cavaleiros Templários, que era na ordem, na antiga cruzada. Ele foi morto por, né, sobrinho, por não denunciar os companheiros e não dizer onde estava todo o valor daquela ordem templária, na qual o príncipe, o rei da França e a Igreja Católica queria se apoderar desse bem. Então, essa atitude dele, essa abnegação, ele morrer por esse gesto, visa a estimular o companheirismo, visa estimular a dedicação desses jovens, visa realmente um projeto muito simples, instituição de um simples dia, né, aparente, mas visa sim dar visibilidade, dar amparo, dar categoria a essa Ordem Demolei, que tanto serviço presta à cidade de Jundiaí, ao Estado, ao Brasil e a uma ordem mundial. Então, solicitaria aos senhores vereadores que aprovassem, um projeto legal e constitucional, que aprovassem para que nós possamos dar essa instigação, essa valoração ao trabalho dessa juventude. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores vereadores. Muito bem. Continua a discussão, projeto de lei de número 10.843. Em votação. Com 9 vereadores votando sim, 6 vereadores ausentes, esta presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 10.843. Oitavo item da nossa ordem do dia, o projeto de lei de número 11.061, de autoria do prefeito municipal Miguel Haddad, que altera a lei 7.389,
para ampliar o valor de financiamento autorizado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, BID, para aplicação do Programa Integrado de Desenvolvimento Urbano de Jundiaí e rever as contragarantias oferecidas. Está em discussão o projeto de lei de número 11.061. Em votação. Com 10 vereadores votando sim, 5 vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 11.061. Senhor presidente, por gentileza, eu queria pedir a justificativa de Questão de ordem do vereador Fernando Bardi. Pedir justificativa de voto. Justificativa de voto do vereador Fernando Bardi. Senhor presidente, senhores vereadores, na verdade, senhor presidente, eu ia pedir a palavra para fazer apenas um comentário com relação ao projeto de lei, mas eu preferi votar primeiro para logo em seguida justificar o voto. Nós tivemos o cuidado na semana passada, quando esse projeto passou pelas nossas mãos, enquanto presidente da Comissão de Justiça e Redação, de solicitar uma informação mais apurada da Prefeitura Municipal com relação especificamente ao emprego dessa verba, né, desse contrato feito junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, que a princípio orçava um valor de 24 milhões de dólares, tá? Para logo em seguida, como autoriza o parágrafo 2º do artigo 1º, e é o objetivo desse projeto de lei, de pedir a suplementação em 10%, aumentando então, portanto, para 26 milhões e 700 mil dólares, uma contrapartida de garantia da Prefeitura Municipal. E só para que os senhores tenham, assim, rapidamente um pouco de ciência, esse dinheiro todo, segundo, né, uma planilha de usos e fontes, serviu ou está servindo para transporte e mobilidade urbana, com execução, por exemplo, de obras sobre a ponte do Rio Jundiaí na Rua Américo Bruno, implantação das marginais do Córrego da Colônia, recuperação do viaduto Esperandil Peliciari, recuperação do sistema viário de transporte coletivo, execução de passagem sobre a ferrovia no bairro de Currupira, duplicação da Rua José do Patrocínio, alargamento da Rua Bartolomeu Lourenço, macrodrenagem de Jundiaí, e também a implantação do Plano Municipal de Manejo de Águas Pluviais, implantação do sistema de geoprocessamento e o Plano Diretor de Mobilidade. E esse vereador está encaminhando um requerimento à Prefeitura Municipal, por intermédio da presidência, solicitando então informações a respeito do estágio de cada uma dessas obras, para que nós, vereadores, nos mantenhamos informados com relação ao valor contratado e também com relação ao percentual de conclusão dessas obras. Obrigado, senhor vereador. Muito bem, vereador Fernando Manuel Bardi. Nono item da nossa ordem do dia, o projeto de lei de número 11.074, de autoria do prefeito Miguel Haddad, que autoriza parceria com a Multiplan Empreendimentos Imobiliários, Sociedade Anônima, para a construção de prédio para a Unidade Básica de Saúde do bairro Anhangabaú. Está em discussão o projeto de lei de número 11.074. Com a palavra o vereador Zé Carlos Ferreira Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, projeto de lei 11.074, de autoria do chefe executivo, prefeito Miguel Haddad, autorizado a celebrar parceria com a empresa Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. Também tendo pelo objetivo a assunção das obrigações para a construção do prédio onde funcionará a futura unidade básica de saúde do bairro do Anhangabaú. Senhor presidente, foi dito aqui nesta tribuna há poucos dias atrás, o trabalho referente ao prefeito e as empresas que estão chegando na cidade de Jundiaí, esse aqui é um exemplo. Então nós sabemos que vai ser construída por uma empresa, no qual essa empresa que está construindo aí o futuro shopping da cidade de Jundiaí, na 9 de julho, que tem um compromisso com a cidade de Jundiaí e ofereceu
esse empreendimento imobiliário que realmente vai fazer da nossa Jundiaí mais outra qualidade de vida, que é a saúde. Então, portanto, senhor presidente, dentro desse trabalho, junto ao entendimento entre o prefeito Miguel Haddad e esta empresa, nós poderíamos também destacarmos que hoje, como nós temos uma cidade, ela é bastante ainda dentro das obras no qual a gente vê referente à construção civil, referente às nossas casas ou apartamentos para o público, principalmente o público de uma classe média. Então, portanto, esse é um trabalho que vem despontar na nossa cidade, que a gente merece até elogio referente ao projeto de lei. Porque nós podemos, com outras empresas que estão chegando aí, a reverter a situação da nossa cidade, até mesmo no investimento da população de baixa renda que moram em periferia ou mesmo em bairros de submoradias. Então, portanto, é importante esse projeto de lei e, como já foi dito aqui, eu vim defender o projeto, defender a ideia brilhante, tanto da empresa quanto do prefeito Miguel Haddad, por esta obra gigantesca, que ali onde era o cadeião, hoje se transforma, ou vai se transformará daqui a uns dias, numa unidade básica, atendendo aquela população do Anhangabaú e região. Então, portanto, parabenizo entre a empresa no qual tomou por uma responsabilidade e o prefeito também por estar com uma grande parceria junto com a empresa. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Muito bem, vereador Zé Dias. Continua a discussão, projeto de lei número 11.074, com a palavra o vereador Enivaldo Ramos de Freitas. Senhor presidente, nobres pares, projeto que firma o convênio com a Multiplan Empreendimentos Imobiliários para a construção de prédio, onde funcionará a UBS do bairro do Anhangabaú. É um projeto que traz aí aquele resultado em qual nós tínhamos aquela discussão semelhante ao WAVE, a contrapartida na cidade. A Multiplan, perante ao BNDES, ela se comprometeu em fazer esta obra para a obtenção de financiamento. Serão de competência do município a disponibilização do terreno de 1.650 metros quadrados, na rua Francisco Pereira e Castro, número 878, lá no antigo Cadeião, e a aprovação e o acompanhamento dos projetos, a instalação da UBS. A previsão para a execução da obra tem prazo máximo de 180 dias, o valor estimado da obra, objeto de parceria de responsabilidade da Multiplan, é de R$1.250.000. As despesas do município, equipamentos e a manutenção, estão avaliadas aí em R$394.000, um pouco mais que isto, e já contam com a dotação orçamentária já própria. O projeto ele atende à responsabilidade de lei fiscal, é um projeto bom para a cidade e que todos os empreendimentos grandes, né, de médio porte, grande, efetuados em Jundiaí, que tenham esta condição, que para obter o financiamento de suas obras, que façam, né, construções, equipamento público, que tenham esta contrapartida, que é o que a gente vem primando para que a cidade continue crescendo de uma maneira autossustentável, para que tenhamos cada vez mais viabilidade de alcançar uma vida com mais qualidade. Obrigado, senhor presidente, parabéns ao prefeito, por mais, isso é uma conquista, é um acordo que viabiliza o crédito à empresa, mas desde que também traga benefício para a nossa cidade, através dessas contrapartidas. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Vereador Val. Continua a discussão, projeto de lei número 11.074, com a palavra o nobre vereador Marcelo Gastaldo.
Senhor presidente, vereadores, projeto autorizando a parceria da Prefeitura com a Multiplan Empreendimentos Imobiliários. Queria só destacar a importância dessa obra. Acho que alguns dos vereadores estavam, inclusive, presentes na reunião com os moradores ali no Engabaú, no Clube Veteranos, após a desativação da nossa cadeia pública aqui na região do Engabaú. E naquele momento, uma das solicitações da comunidade foi a construção de uma unidade básica para atender aquela região. Então, acho que essa parceria vem contemplar e selar aquele compromisso que o prefeito tinha assumido com a comunidade. Uma obra que, pelo que nós vimos aqui, pelo valor, os novos modelos das novas unidades, contemplará também a implantação da questão de odontologia, que hoje algumas unidades ainda não têm esse benefício em função do espaço físico. Então, uma construção já nos moldes modernos, que a Prefeitura vem implantando nas novas unidades básicas e que atenderá também a questão odontológica. Claro, vereador Doca. Lembrou bem daquela reunião que teve a população do bairro de Engabaú e, de fato, a solicitação foi mesmo do posto de assistência médica. Porém, parabéns pela lembrança. A gente estava lá, inclusive, colaborando com a população lá do bairro de Engabaú. Perfeitamente. Parabéns pela lembrança, senhor. Obrigado, vereador Doca. Tinha mais alguns vereadores, inclusive o deputado federal também, Luiz Fernando, que tinha um compromisso grande com aquela região. E, do outro lado, a importância dos empreendedores que vêm para a nossa cidade com esse compromisso, tanto com o aspecto, né, do entorno, como com o compromisso de aplicar uma verba destinada a equipamentos públicos. E o melhor de tudo, antes do empreendimento estar funcionando. Nós sabemos que alguns empreendedores executam primeiro as suas obras e depois a contrapartida, que é de direito do nosso município, ele fica em segundo plano. Uma delas é o binário ali do Max Shopping, que agora, depois de tantos anos, né, de instalação do shopping, agora que está se fazendo a segunda ponte de acesso, que não é o caso, né, desse novo empreendimento ali na 9 de julho, fizeram as alças, tem a parceria em relação à praça também, e agora, para selar esse compromisso com a comunidade, a implantação dessa unidade básica ali na região do Engabaú. Então, votamos com grande alegria esse projeto que vem a tempo satisfazer aquela comunidade local. Obrigado, senhor presidente. Muito bem, continua a discussão, projeto de lei de número 11.074, com a palavra o nobre vereador Fernando Manuel Bardi. Senhor presidente, senhores vereadores, público que aqui nos acompanha, eu pedi a palavra, senhor presidente, para tecer um comentário relativamente a este projeto de lei e da felicidade, né, que a gente tem de ver aquela área transformada em uma unidade básica de saúde. E eu digo isso com conhecimento de causa, porque durante cerca de 5 anos, enquanto delegado de polícia, eu tive a oportunidade de dirigir os trabalhos do antigo Cadeião. E só quem teve a oportunidade de entrar lá, de ver como é o dia a dia, sabe o quanto a população do entorno sofreu durante todos esses anos com as frequentes tentativas de fuga, algumas delas bem-sucedidas, com eventuais rebeliões e toda a agitação que aquele pessoal que vive ali no entorno, inclusive, né, uma escola que fica bem ao lado, o Rotary Club, que quer dizer, fica vizinho, nós temos creche, nós temos legislação aqui em Jundiaí que impede, por exemplo, a abertura de posto de combustível a uma distância mínima de escola. E, no entanto, nós vivíamos uma realidade totalmente mais perigosa e desastrosa,
enquanto cadeia pública, bem ao lado de uma escola, bem ao lado de uma creche. Então, essa situação acabou sendo resolvida com a ação do Estado na construção do CDP e na consequente remoção dos presos da cadeia pública para o novo CDP. E agora a Prefeitura vem nessa parceria com a empresa que está construindo um shopping center na nossa cidade para a construção de um posto de saúde. Esse é o ponto positivo. Mas é muito importante traçar também um outro paralelo. Esse é um exemplo positivo. Esse vereador já protocolizou na casa um projeto de lei regulamentando para tornar isso obrigatório, inclusive condicionando a expedição do alvará de funcionamento a essa contrapartida. Uns e alguns juristas entendem o seguinte: não, a prefeitura não pode fazer isso. Ela não tem legitimidade de condicionar, por exemplo, ao alvará ou autorizar a construção de um empreendimento para exigir essa contrapartida. Desde que cumpridas as posturas municipais do Código de Obras, a prefeitura não teria esse poder. Ela não poderia, enquanto pessoa jurídica, entre aspas, exigir, extorquir do empreendedor particular a realização de uma benfeitoria pública para a contrapartida de autorizar o empreendimento. Eu, particularmente, entendo que não. A prefeitura municipal, enquanto pessoa jurídica, ela representa também os interesses da população. E quando ou enquanto investido nessa condição, o prefeito, na minha opinião, é obrigado a exigir essa contrapartida social. E vou dar um exemplo recente. No início dessa legislatura, senhor presidente, vários vereadores ocuparam essa tribuna para criticar a MRV, uma empresa, né, do ramo de empreendimento imobiliário, que construiu na área da antiga DECA, lá na Ponte São João, inúmeras torres de prédio, cumprindo as posturas municipais e tudo mais. Dela não se exigiu nenhuma contrapartida. Nós temos hoje lá onde funcionava a antiga Cerâmica Califórnia, um terreno pronto para a construção de uma unidade básica de saúde da Ponte São João, que aquela que está instalada na Rua Santo Antônio é extremamente pequena e precária. A MRV podia muito bem, se houvesse lei condicionando, ter cumprido essa contrapartida. Nós perdemos a oportunidade na história, passou, já construí, já está indo gente morar lá. O impacto que aquela quantidade de pessoas que a empresa proporcionou, e não é culpa de quem compra o imóvel, não. Quem compra o imóvel, é lógico, está de alguma forma tentando morar em algum lugar, mas é culpa também do empreendedor, que vai causar impacto. Então vai ter que ter mais vaga em creche, tem mais gente que vai ocupar o posto de saúde, tem mais gente que vai ocupar a via pública. Quer dizer, o impacto do chamado impacto de vizinhança, ele deve ser pensado, e por conta disso, a preocupação desse vereador é nesse sentido, eu estou propondo um projeto de lei para alterar o Código de Obras, para prever a exigência prévia dessa contrapartida, lógico que em determinados empreendimentos de algum vulto, de algum porte, que possam suportar essa demanda. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Muito bem, vereador Fernando Manuel Bardo. Só gostaria de dizer ao senhor que a semana passada, a semana retrasada, eu adiei um projeto meu que tem esse mesmo teor de Vossa Excelência, de exigir uma contrapartida de empreendimentos que venham se instalar na cidade de Jundiaí, até atendendo uma solicitação do vereador Durval para que fizesse uma adaptação na questão do EIV, né? A questão de ser projeto de lei complementar, até comunicando ao vereador Durval, não há essa necessidade, né? Pode ser, ele é, na realidade, como projeto de lei complementar, aquele projeto de minha autoria, vereador Durval, da contrapartida. E agora nós estamos já analisando, até gostaria de contar com o senhor me ajudasse também na análise da questão de agregarmos os parâmetros do EIV no projeto de lei lá, tá? Continua em discussão o projeto de lei de número 11.074, em votação. Com 12 vereadores votando sim, 3 vereadores ausentes, esta presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o projeto de lei de número 11.074. O último item da nossa ordem do dia é a moção de número 200, de 2012, de autoria da vereadora Ana Tornelli, de apoio do projeto de lei de número 6.393,
de 2009, de autoria do deputado federal Marçal Filho, que acrescenta no parágrafo 3º ao artigo 401 da Consolidação da Lei do Trabalho, a fim de estabelecer multa para combater a diferença de remuneração verificada entre homens e mulheres no Brasil. Está em discussão a moção. E a tem nova vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, senhores vereadores, as pessoas que nos prestigiam sempre, e hoje, inclusive, nesta manhã de terça-feira, apresentei essa moção por entender ser importante o projeto de lei do deputado federal Marçal Filho, que acrescenta um parágrafo ao artigo 401 da CLT, a fim de estabelecer multa para combater a diferença de remuneração verificada entre homens e mulheres no Brasil. A discriminação salarial contra mulheres poderá ser punida com multa, diz o autor do projeto, deputado Marçal Filho. Ele pune, seu projeto, os empregadores que pagarem salários menores às mulheres do que aos homens ocupantes da mesma função. Segundo o texto, essa prática será multada em 5 vezes o valor da diferença salarial durante todo o período de contratação. Essa é uma reivindicação antiga das mulheres, remuneração igual, salário igual, o que nem sempre acontece. Atualmente, a CLT prevê punição para discriminação profissional por motivos de sexo, idade, cor ou situação familiar. No entanto, o texto está desatualizado, estabelece multa de 100 a 1.000 cruzeiros, a moeda já extinta. Pagamento de salários diferentes por motivo de sexo, assim como de idade, cor ou estado civil, também é proibido pela Constituição. Porém, como argumenta Marçal Filho, toda essa profusão de normas de proteção ao trabalho das mulheres não consegue impedir a grande discriminação sofrida por elas no Brasil. Ele cita uma pesquisa da Confederação Internacional dos Sindicatos, que foi realizada em março do ano passado, segundo a qual o Brasil aparece como o país com maior diferença salarial entre homens e mulheres entre os analisados, com uma variação de cerca de 34%. O estudo, baseado em pesquisas com 300 mulheres de 24 países, aponta que no mundo todo elas ganham em média 22% menos que os homens, acrescenta o parlamentar. O projeto ele vai ser analisado em caráter conclusivo pelas comissões do Trabalho, de Administração e Serviço Público e de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara. Então, a nossa moção, ela apoia essa ideia, né, de autoria do deputado federal Marçal Filho, pedindo para que seja votada a sua proposta o mais rápido possível e que tenha realmente a aprovação da maioria dos deputados federais. Porque eu acho que já não sem tempo está na hora de nós mulheres recebermos no setor privado, que é onde tudo acontece, por trabalhos idênticos, salário também idênticos. Infelizmente, nós vemos no Brasil, e como diz o próprio projeto de lei dela, 34% das mulheres fazem o mesmo tipo de trabalho, com a mesma competência, com a mesma produtividade e recebem a menor do que os homens. Sabemos que é apenas uma moção apoiando a sua ideia, mas é uma moção. Depois de aprovada por todos os vereadores, que contamos desde já com esse apoio para essa moção, sem sombra de dúvida, ela será da casa e irá ter um peso grande na hora da análise pelo deputado que apresentou a proposta, bem como por todos os deputados federais da casa. Permite uma parte? Claro, Vossa Excelência tem uma parte. Obrigado, nobre vereadora, vereadora Ana Tonelli. Apenas para parabenizá-la pela feliz ideia da moção, deputado Marçal, que enxergou a necessidade desse projeto de lei para valorizar as nossas mulheres. É lamentável, conforme Vossa Excelência mesmo expôs aí, e muito bem exposto, só estamos perdendo
para a África do Sul, que lá tem cerca de 33%, e nós aqui 37%. 34% em média, né? E na África do Sul 33%. Então, o Brasil já passou da hora dessa conscientização, e em um tempo oportuno, Vossa Excelência apresenta, que acabamos de passar agora o Dia da Mulher, dia 8 de março, ainda mais valorizado com a natureza, outro projeto de Vossa Excelência, dedicando o Dia da Mulher também, o Dia da Serra do Japi, da preservação. Ou Exato. seja, tudo com a vida, porque ninguém veio a esta vida a não ser por uma mulher. Deus proporcionou a vida neste mundo por mulher. Parabéns, Ana, e que isso aconteça, que essa moção chegue lá e ajude a sensibilizar os nobres pares do deputado e aprove este projeto. Parabéns, vereadora. Muito obrigada pelo aparte, pelas palavras. Eu peço ao presidente apenas uma paciência de alguns segundos, uma vez que meu tempo se expirou, e dizer a Vossa Excelência, vereador Val, e aos demais desta casa, é uma pena que tudo para nós, mulheres, tem de ser através de uma lei, através de um projeto, porque a CLT, ou a Consolidação das Leis do Trabalho, não prevê trabalho igual, salário igual, independentemente de sexo, de cor, de idade, enfim, e não é o que vemos, não é? Se for no caso eleitoral, nós temos cota, tem que ser cumprida, quer dizer, por que isso, não é? Tem que ser direitos iguais, obrigações iguais, que temos essa obrigação e cumprimos com elas, por que não também os direitos iguais? E me lembro, no tempo de sindicato de metalúrgicos, onde fiquei durante 24 anos, era comum apresentarmos os processos, não é, de equiparação salarial, principalmente no caso da extinta Vigorelli, que é onde tínhamos um grande número de mulheres que trabalhavam, e os serviços eram iguais, idênticos, mas o salário era de uma diferença muito grande, e em geral elas acionavam a justiça e ganhavam o direito, mas tinham de ir atrás da justiça para obter o seu direito, porque a valorização por parte do empregador, infelizmente, nunca existia. O meu tempo expirou, senhor vereador. Peço uma questão de ordem, por favor, senão o presidente aí... Questão de ordem, senhor presidente. Muito obrigado. Questão de ordem, vereador Val. Obrigado, senhor presidente. Apenas para corroborar com o pensamento da vereadora Ana, se não me foge a memória, no artigo 7 da Lei Maior da Constituição, diz exatamente da penalidade dessa... Não pode haver diferença, está lá, sexo, estado civil, cor, todos devem ser remunerados, já está na Constituição, ou seja, o problema sempre na aplicabilidade da lei, porque na Constituição é clara, não deveria haver essa diferença, é por isso que é louvável uma lei específica para tratar do assunto, penalizando os maus empregadores que discriminam, né, vergonhosamente o sexo feminino. Parabéns, Ana. Continua a discussão a moção de número 200, em votação. Com 12 vereadores votando sim, 3 vereadores ausentes, essa presidência que não vota, está aprovada a moção de número 200. Esta presidência, senhores vereadores, irá suspender os trabalhos por 10 minutos, porque nós temos uma questão jurídica a ser resolvida num projeto de lei que talvez também precise de audiência pública, só que será conjunta com o do plano diretor. Então, nós vamos esclarecer isso para fazermos um novo pedido de audiência pública, e eu já faço esse comunicado aos senhores pares, ok? Os trabalhos estão suspensos por até 10 minutos, se necessário.